Glória a Deus. Abra aí comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 4 e 5. 1 Coríntios 2. Amém? Podemos? 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós que temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém que se queimar sofrerá perda, o tal será salvo todavia como pelo fogo. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. Amém? Não tenho ninguém que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Amém? Fecha seus olhos aí, Senhor. Obrigado, Pai. Mais uma noite a qual nós estamos aqui, Senhor, reunidos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, a qual nos é dada todos os dias, pela manifestação do Teu poder através da Tua palavra, pelo entendimento, o crescimento, Senhor, a qual nós temos recebido, a transformação, Senhor, das nossas mentes, que tem sido, Senhor, grandiosa. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito e o que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, vejo algo maravilhoso feito em nossos meios, Senhor, e que claramente já está acontecendo, Senhor, o anúncio, a revelação do que é ouro, prata e pedras preciosas,
e também do que é madeira, feno e palha. Como diz a tua palavra, Senhor, ao Senhor que vai fazer a separação do joio e do trigo, assim também o Senhor separará o edifício que permaneceu pelo fogo e as cinzas do que foi queimado por esse mesmo fogo, Senhor. E contudo nós entendemos sobre uma casa fundamentada sobre um chão firme, a rocha que é Cristo Jesus, e a casa edificada na areia. Todas essas duas edificações, Senhor, ela vem, uma fica e a outra será destruída. Uma receberá o galardão e a outra, Senhor, sofrerá perda. Então nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós conseguimos entender, para que as nossas mentes sejam, Senhor, continuem sendo transformadas, ao contrário do padrão do mundo. E assim nós receberemos a boa, perfeita e agradável vontade, soberania, revelação, porque um dia, Senhor, a nossa esperança é estar nele. Um dia, Senhor, a nossa esperança é... Senhor, muitos falam, não, porque a coroa, a pedra, não, Senhor, isso para mim, isso para nós não é nada. Porque na verdade o que nós queremos é estar em Cristo Jesus. E se esse for o prêmio, amém. Mas, Senhor, nós ainda sabemos que o menor dos menores prêmios celestiais é maior do que os maiores prêmios terrenos. Então nós, Senhor, queremos ao Senhor e receber do que a gente ainda não viu, mas nós cremos, não conseguimos imaginar, porque transcende a imaginação humana. Mas o que nós queremos, Senhor, ainda que vivamos aqui, ser cheio da Tua palavra, ser cheio da Tua presença, para que o dia que nós estivermos diante do Senhor, se torne a realidade de tudo que nós vivemos e pregamos nessa terra. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, em nós, está fazendo, e pelo final que nós já queremos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, então aqui nós estamos falando de Coríntios, e Paulo está falando aqui acerca do caráter da pregação do Evangelho. Qual é o maior problema que existe hoje no meio evangélico, gospel, né? Fomos apelidados de gospels, evangélicos, né? E qual é o maior problema que se acontece hoje no meio evangélico, nesse meio gospel, nesse meio aonde as pessoas dizem igreja, chamado igreja, né? Porque você vê que as pessoas ainda vivem uma certa religiosidade. E eu não preciso, irmãos, persuadir a ninguém para fazer com que essa pessoa entenda o princípio da Bíblia, que é Cristo Jesus. A Bíblia ela me garante que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, amém? Então eu não vou precisar criar aqui um teatro, fazer você comer alguma coisa ou usar alguma coisa, para que as pessoas possam entender o que é santidade. Santidade, irmãos, é entender a palavra referente ao que o Senhor espera de nós. Santidade não é eu ser santo e bater no peito, eu estou santo. Santidade é o seguinte, eu sei o que o Senhor espera de mim. Ele espera que eu permaneça firme até o dia que eu falecer. E depois disso, eu estarei nele. Essa santificação será completa. Agora, como que nós permanecemos firmes? Comendo da palavra do Senhor, andando num só corpo, vivendo num só espírito, falando, mostrando, vivendo e resplandecendo os rostos como um só. E esse um só é quem? Cristo em nós, não somos nós, né? Irmãos, é interessante a gente viver eu vou contar aqui um negócio que aconteceu por esses dias. É claro que a gente não vai citar nome, mas para você entender o que é essa unidade. Foi chegado por uma pessoa daqui da igreja e foi falado
acerca de visita, acerca de não sei o quê, de coisas. E quando tocou no assunto, aí falou o seguinte: pô, mas fulano, você viu como é que fulano, que você falou, pode parar. Não abre a sua boca para falar de fulano, não. Aí a pessoa abriu e arregalou o olho assim e fez: está comigo. Não fale da minha família. Essa pessoa foi transformada. Essa pessoa hoje você não conhece e é cheio do Senhor. Todos que estão tristes, se essa pessoa chegar do lado, a pessoa muda o semblante. Quem está triste é restaurado. Então não abre a sua boca. Você está entendendo o que é unidade? Irmãos, todos nós temos defeito, amém? Todos nós temos defeito. Mas fazer parte de um corpo é você entender o seguinte: eu não estou nesse mundo para persuadir a homens. Por isso que o que é falado, se o marido não honra a sua esposa com a leitura da água, lavando-a, lendo a Bíblia com ela, meu irmão, você é um cara fracassado. É fracassado, cara. Espiritualmente, você é um homem fracassado. Não estou falando daqueles maridos que a qual a esposa não permitem que eles façam isso. E nem estou falando também da esposa que quer que receba e o marido não faça. Aí o Senhor lhe entra com provisão para aquele que quer. Mas a manifestação do Senhor dentro de um corpo, dentro de uma palavra, ela vai sempre trazer para a realização da ordem de Deus Pai para o Filho e do Filho para o Espírito Santo, a qual chega em nós e que nós temos que seguir a mesma linha do Pai. Então o que nós tentamos fazer para poder preencher, né, para não ferir? Eu estou falando de nós, mas estou falando de pregadores. O dia, irmãos, preste atenção, o dia que você vê eu fazendo uma desgraça dessa, você me arranca daqui urgente. Não deixa nem terminar o culto. Sobe alguém, assume esse púlpito aqui e me arranca dele. Porque eu não preciso usar artifícios, apagar uma luz, mostrar aqui referente à comida, te fazer se sentir bem, confortável, sem praticar o princípio do fundamento, para que você não desvie, ou para que você ache que o Senhor está se agradando do que você está fazendo. Pelo amor de Deus, o dia que eu fizer, se eu fizer um negócio, uma desgraça dessa, vocês como irmãos dessa casa, fazendo parte de um só corpo, a qual eu faço parte, vocês têm que me arrancar disso. Eu posso estar doente, talvez eu possa estar caduco igual Salomão ficou, né? Porque isso é o pior dos piores. Então você vai ver Pedro também falando: por acaso persuado eu a homens? Eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu tenho algo para ser cumprido e que não tem a ver com o meu achismo humano. Ah, mas eu acho que... Mas não esquece esse negócio. Em momento nenhum aqui nós pregamos o que nós achamos. Nós pregamos o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala do homem lavar a sua mulher, da mulher ser submissa do homem, da esperança a qual nós temos de ter o corpo transformado semelhante ao de Cristo. O maior problema é a pessoa que ainda está no amor. Que Deus amou o mundo já sabe, irmãos. O mundo, se você pegar a criança recém-nascida e você pudesse botar um aparelho na cabeça dela que quando o choro dela, ou o gesto, ou aquele som que ela faz, quando pequenininha, traduzisse em voz o pensamento dela e você perguntasse: e Deus? Mandou Jesus para morrer. A criança já nasce sabendo disso. Antigamente a criança demorava para abrir o olho, não era? Quantos dias levava para uma criança abrir o olho antigamente? Hoje a criança já nasce com o olho aberto e se botar um celular na mão dela, ainda te dá uma aula. Por quê? Porque os tempos eles estão acelerados, os tempos eles estão... Então, irmãos, nós não podemos mais cometer os erros que nós cometíamos antes.
Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para você. Se você amanhecer o dia já contando derrota, meu irmão, você pode ter certeza que o teu dia vai ser derrotado. Porque na realidade que nós vivemos hoje, nós vivemos maior o que está em nós do que o que está em quê? Então, se o meu dia já amanhece uma desgraça, não é o Senhor que está em mim. É o próprio Satanás, se bobear. E o resto do dia vai ser uma desgraça. Tudo vai dar errado. Tudo vai acontecer. Mas quando você levanta de manhã determinado e fala o seguinte: olha, hoje mais um dia que a palavra, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na minha vida, querendo eu ou não, você pode ter certeza que o Senhor andará diante de ti, endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze, despedaçará os ferrolhos de ferro e vai te revelar os tesouros escondidos que estão nele mesmo. Mas qual é o problema? A gente já levanta já como? Hoje não, oh, meu Deus, hoje o dia não vai ser bom. Meu irmão, a pior coisa que tem é quando você tem que carregar um fardo e o Senhor está falando: cara, esse fardo não te pertence mais. Entrega ele a mim. E a pessoa quer carregar o fardo. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida toda que eu tenho que carregar essa desgraça desse fardo. A minha vida toda eu aprendi que é assim que... Não, mas meu irmão, nós estamos aprendendo algo novo. Nós estamos aprendendo que não há peso em servir o Senhor. Não há peso em fazer. Mas o que acontece? A gente ainda insiste em fazer o que não é mais para a gente fazer. Não porque, cara, é só trabalho, casa, escola, amigo, isso, aquilo, e que sei o quê, e você vai só sendo tomado de coisa, só sendo tomado de coisa, só sendo tomado de coisa, só sendo tomado de coisas. E quando vai tomado de coisa, aí o que acontece? Aí as igrejas, ela vai falar que isso na sua vida é uma bênção. Porque tem pessoas pior do que você, porque hoje você pelo menos tem um trabalho, você tem um sustento para a sua casa. Mas sabe o que é pior disso tudo? Que o sustento não é financeiro. Se o Senhor não sustentar a nós, meu irmão, não tem dinheiro no mundo que vai fazer a gente ficar bem. Tem pessoas que têm dinheiro, gastam o seu dinheiro todo pagando um tratamento de um câncer e não é curado e morre. Tem pessoas que usam todo o seu recurso, compram tudo que tem e não conseguem encontrar felicidade, dá um tiro na cabeça. Não tem paz. Qual é o maior problema? Já viu quando você anda cansado? Já viu aquela pessoa que você olha, está cansada? Tu vai conversar, chega a estar abatido. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus formoseia o semblante. E a pessoa só tem um semblante caído. Uma hora ela é feliz, outra hora ela não está feliz. Uma hora ela está, outra hora não está. Isso é o que a Bíblia fala de homens e mulheres inconstantes. Claro que nós temos aí, estamos vivendo um surto meio difícil aí de gripe, né? Um monte de gente aí ficando gripado, um monte de gente aí passando por uma certa dificuldade. Mas o que nós precisamos entender é que essas coisas, ela não pode nos parar. Tem pessoas que ela adora tanto o problema que ela não consegue falar de outra coisa. E quando o problema não está nela, o problema está em alguém. E ela está envolvida no negócio. Mas quando nós entendemos que nós somos parte de um corpo, se eu tenho problema, todos têm problema.
E se todos têm problema, o próprio Cristo tem problema, porque ele é o cabeça desse corpo. E como Cristo não segura problema de ninguém, o que acontece com o problema? É solucionado. Mas qual é a maior dificuldade? De nós abandonarmos essa vida que costumou a carregar fardo. Essa vida que desonra o Senhor. É uma desonra. Quando você é inconstante, praticamente nós desonramos a Deus. Por quê? Aí o versículo 14 aqui vai falar: porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. O que a Bíblia está falando aqui é o seguinte: vou dar um exemplo aqui para você. Você vai ver que no meio evangélico, no meio gospel, no meio... você vai ver que tem pessoas que nada segura. Está chovendo canivete. Aí tu vai lá na igreja e a pessoa está na igreja. Está no culto, está na visita, está na reunião, no discipulado. A pessoa está trabalhando e a pessoa está fazendo. E tem pessoas que ouviu falar que vai chover, ela nem sai de casa. Qual é a diferença? Quem vive da carne cogita as coisas e quem vive do Espírito, as coisas do Espírito. Então qual é o maior problema que nós vemos? É isso que você vai entender acerca de joio e trigo. Quando fala da parábola do joio e trigo, é disso que você precisa entender. Quando eu tenho a vida e o meu discernimento é através do Espírito, eu sofro as mesmas coisas que o outro sofre, amém? Mas eu não paro, porque eu entendo que todas as coisas já foram vencidas em Cristo Jesus, e por causa dele eu sou mais do que vencedor. E qual é o outro problema? O outro problema é que quem não consegue discernir o acontecimento, ele vai entender que aquelas coisas são normais e vai tentar resolver. Com isso que ele tenta resolver, ele para. E a pior coisa que tem é a gente ter que recuar para tentar carregar um fardo. Então você vê que a pessoa ela não tem mais testemunho de vida, alegria de vida. Sentar e contar uma experiência para um irmão e falar o seguinte: olha, eu passei por determinada coisa e o Senhor fez na minha vida, eu venci. Não, a pessoa, não, é porque aconteceu isso, e que eu estou com isso, e que amanhã tem que fazer isso, e que agora está acontecendo isso, e que eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. E você vê que a pessoa ela não tem uma palavra de vitória, só de derrota. E que palavra de vitória, irmã? Sabe o que é a palavra de vitória? Não é que Deus te fez prosperar em nada, não. A palavra de vitória é quando você entende que você passou pelas mesmas tribulações, pelas mesmas causas que as outras pessoas passaram, e você consegue mostrar Cristo na sua vida através dessas coisas. Mas o que acontece? É difícil, irmãos. Muito difícil. Nós estamos num projeto aí. Eu acabei com a live. Não tem mais live. Não tem mais live. Porque vai chover. Não, eu fico na live. A minha unha do pé está encravada. Amanhã eu vou lá na Rose desencravar, na podóloga. Mas enquanto ela não vou, eu fico na live. Acabei a live, não tem mais live. Eu estou falando aqui de púlpito, não tem live. O que nós vamos fazer? Nós vamos gravar agora somente a mensagem. Durante a semana a mensagem entra no ar lá no canal. Não tem mais live. Porque é uma ferramenta de evangelismo. O nosso canal do YouTube é uma ferramenta que nós temos para que outras pessoas ouçam a palavra que nós vivemos e que nós pregamos. Amém? Mas as pessoas não compartilham.
A gente vai vendo as coisas, não compartilha. Não estou falando do pessoal que está doente, mas tem gente que fica em casa, não vem para a igreja. Viu o culto? Não, ainda não vi. Ah, para. Eu não preciso pagar a internet. Não preciso ficar eu e o Wendel, principalmente o Wendel, corre lá, caiu lá e o que vai fazer? Não preciso nada disso. Então cortei, pronto, acabou. Está entendendo? Porque eu não preciso estar fazendo determinadas coisas para convencer o homem acerca do seu erro. Irmãos, quem tem que fazer o seu coração queimar é o Senhor. E você tem que permitir, eu tenho que permitir. Nós temos que permitir, amém? Mas se eu não permito, o que vai ser da minha vida? Um fardo na vida do irmão. Se eu não permito ser esse bálsamo de alegria, de leveza, eu me torno um jugo pesado na vida do irmão. Aí quando o camarada está de manhã, que às vezes acorda mais ou menos, e quer ouvir uma palavra de ânimo, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, se submeter-vos, não é isso que nós já aprendemos? Chora com os que choram, se eleva, mas até quando que você vai chorar com a pessoa que só chora? Ela nunca dá um sorriso, nunca se alegra. Tu olha para a pessoa, tu não tem nem mais lágrima para chorar. Tem que descascar cebola para conseguir chorar com a pessoa, para ver se sai uma lágrima. Porque a pessoa nunca está bem. Nunca. E a gente está falando, entra para o corpo, vamos na palavra, vamos junto, a fé vem ouvir a palavra de Deus, vamos andar junto, vamos fazer junto, vamos nos investir uns nos outros, vamos andar uns pelos outros, vamos jejuar uns pelos outros. E eu não fiz jejum porque eu esqueci. Mas é o primeiro a falar depois do seguinte: mas eu estou precisando de ajuda. É o primeiro, quem não faz é o primeiro que precisa. E não ajuda não. Recebemos aí uma mensagem esses dias e falou assim: porque eu sumi da igreja, cadê o amor do pastor? Que não manda uma mensagem, se depender de mim, para se sentir amado com mensagenzinha, pode morrer de tristeza, afinal. Eu não vou mandar mensagem. Já falei, ou está no corpo ou não está. Ou está junto comigo ou não está. Quem não está junto, não conta. Eu não vou queimar cartucho ou energia para poder carregar pessoas que não querem andar junto. Há uma diferença. Se o meu filho, que está sobre a minha tutela, por enquanto, que amanhã ele vai ter a família dele, meu irmão, se vira. E não adianta, não briguei com a minha esposa. Se vira. Mas enquanto está sob a minha tutela e é de menor, vai fazer o que eu quero. E o que eu quero? Que ele entenda o que é andar no caminho e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Para mim amanhã não ter que ficar administrando nada. Para a menina que ele for casar não ter que ter problemas. Então a gente já está ensinando coisas que, eles novos, novinhos aí, estão tendo a oportunidade que nós não tivemos quando nós éramos crianças. Porque se casarem errado e se fizerem errado, não, é sem vergonha, não tem vergonha na cara. Porque estão aprendendo desde agora. Acerca do que é ser unidade, acerca do que é ser um corpo, acerca de Cristo, acerca da palavra, acerca de como se portar. Eles não têm desculpa. E nós hoje também não temos. Mas qual é o maior problema? Nós estamos acostumados a dar desculpas para tudo. Nós estamos acostumados a se justificar. Cristo nos justificou e ponto. Só Cristo que pode nos justificar de uma coisa: do pecado que nos condenava. Acabou a justificação aí.
Não tem mais esse negócio, não acabou isso, irmãos. Se nós queremos alcançar essa tão grande salvação, chegar à realidade, ainda não somos, já somos, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, né? Nós já somos em Cristo. Se nós queremos que essa realidade se manifeste, não tem mais. Tem que ler a Bíblia. Estava conversando com o Andrew ontem. Por que você parou de ler a Bíblia? Aí. Mas eu só estou lendo menos do que eu estava lendo. Está errado. E eu não fui lá conferir a Bíblia dele para saber se estava marcada lendo, não. É só olhar para o semblante. Falei, meu irmão, não quero saber o que você vai fazer da tua vida. Aqui dentro da minha casa, primeira coisa é o Senhor. E ponto, acabou. As demais coisas é depois. Porque senão teria uma ordem, né? Não, resolve o problema e depois busca o reino de Deus. É isso que a Bíblia está falando? Aí depois você resolver os seus problemas, fazer suas coisas e buscar o reino, as demais coisas são acrescentadas. É assim que a Bíblia ensina a gente? Não. Buscar em primeiro, ainda está enfatizando, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Então não é nem só o reino, é o reino e a perseverança. É o reino e o fundamento. É o reino e deixar de ser inconstante. Deixar de ser, hoje eu estou, hoje eu não estou, amanhã eu faço, amanhã não. É isso que a Bíblia está falando. O reino e o dono do reino. A vida do dono do reino em nós. A esperança do dono do reino. Isso é a justiça. É você crer, andar, brigar, batalhar uns com os outros, não uns contra os outros, mas uns com os outros, até a manifestação. Busquei a justiça. E qual esperança? No reino. E por causa dessa busca e dessa entrega, as demais coisas acontecem o quê? Porque Cristo, Ele vai resolver os caminhos tortuosos para que Ele possa te revelar os tesouros escondidos que estão nele. A glória dele, a vida dele, a manifestação dele, a transformação dele, a glorificação nele. Então é por isso que a gente tem que andar de uma forma diferente. Pelo tempo percorrido, já era para a gente já estar pregando isso, e por que nós ainda continuamos fazendo? Muitos de nós ainda faz. Não é verdade? Seja sincero comigo. Não já era para a gente já estar demonstrando isso? Um ano aqui, mas já tem uns 2 anos, todo mundo sendo marretado nisso. Já era para a gente já estar, meu irmão, afiado. Já era para as pessoas olhar para a gente e falar o seguinte: não adianta nem falar de quem está comigo que não rola. Era para já estar quebrando o pau, usando a espada. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando, né? O povo no Egito estava trabalhando também. Mas sabe por que o povo no Egito trabalhava? Para não ter tempo de adorar a Deus. Aí você identifica aí agora. O trabalho que você tem te dá a oportunidade de você ler, adorar o Senhor, buscar o Senhor? Ou o trabalho que você tem te consome todo o tempo e você não consegue? Está no Egito, irmão. Está preso na mão de Faraó, de Satanás. Aí o Senhor está mandando lá Moisés lá para falar: meu irmão, vou te tirar do Egito. Não, deixa aqui mesmo. E qual é a pior coisa? Por que o povo, na sua jornada, nas estações, na sua jornada atravessando o deserto, por que o povo morreu no deserto? Poxa, quando eu estava lá no Egito, eu não tinha tanta dor de cabeça igual tem aqui agora por causa dessa palavra. Eu não ouvia tanta marretada, eu não ouvia tanto que eu estava errado. Olha, eu não via tanto problema na minha vida. Então volta para o Egito, vai comer a comida nas panelas lá que tinha no Egito. Continua lá. E Hebreus, ele é bem claro.
Uma vez experimentado do dom e volta atrás, pensa. Irmãos, tem gente que volta atrás no pensamento, não volta nas atitudes, não. Tem gente que volta atrás no raciocínio. Aí quer ser iluminado. Quer que o Senhor faça, mas a cabeça está lá no passado. As coisas velhas já se foram, e isso que tudo se fez. Se essa palavra que nós estamos recebendo agora é uma palavra diferente do que a gente recebia lá atrás e que está nos instruindo, vamos daqui para frente, esquece o que ficou para trás. Tem pessoas que por causa de um acontecimento, você começa a conversar com pessoas, aí você fala, e aí fulano, o que aconteceu contigo? Por que você se separou? Não, me separei porque eu fui traído, ou porque eu traí, ou o negócio não deu certo. E aí? Não, agora eu estou casado de novo. Mas aí o tratamento dentro do casamento é o mesmo que aconteceu lá atrás. Cara, por que você não se liberta? Por que você não age? Não, porque lá atrás está preso ainda, você está entendendo? E a palavra fala irmãos, se eu sou nova criatura, e a minha mente tem sido transformada, eu posso ter feito o que tiver que ter feito lá atrás. Ficou lá para trás, meu. Daqui para frente é outra parada. Daqui para frente é outro nível. Eu fui apunhalado por um amigo, e aí você não fica mais no ambiente. E se o amigo tiver dentro, você tiver num culto, e o amigo tiver com você no culto, você fica mal. Por quê? Porque está agarrado lá atrás, nas mazelas, nas coisas que você já era para ter largado. Você está entendendo o que é o fardo? Que a gente continua carregando? E por causa desse fardo que a gente carrega, a gente impede a esposa de crescer na palavra, impede o irmão de crescer. Por quê? Porque eu preciso ser carregado, porque nós não aguentamos esse peso. E essas coisas nós precisamos jogar em Cristo. Eu tenho conversado aí com um casal aí, direto. Não porque ela acha, não porque ele acha. Eu disse que, meu irmão, joga isso fora. A sua experiência de vida do passado e a experiência de vida do passado já era. Começa a viver agora na realidade que o Senhor tem para nós. Aí vai andar leve. Vai ver o Senhor se manifestando. Vai entender na realidade o que é a verdadeira felicidade. Mas enquanto nós tivermos que fazer alguma coisa para que o homem se sinta bem, confortável, o Senhor não age. Por isso que eu e que Paulo estamos dizendo, a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não adianta as pessoas entrarem na minha casa, na igreja, no trabalho, pegar carona comigo e achar que eu vou ser brandinho ali. Meu irmão, se está em adultério, vai levar um pau. Se está na pornografia, vai levar um pau. Porque a palavra é uma só. Volta um capítulo aí. Eu estou falando isso já tem um tempão. Versículo 10 do capítulo 1 aí de Coríntios. Olha só o que diz o 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. A comunhão nele. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas as mesmas coisas e que não haja em vós divisões, para que sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Então, meu irmão, se você tem uma pessoa que anda contigo que está na pornografia, tem que levar um pau. Se você está no teu trabalho e a pessoa... A Rose contou um negócio hoje para mim, que ela nem entendeu o que a menina lá do transporte, lá o pessoal se junta na porta da escola às vezes, né? E eles tudo se conhecem. Aí uma das meninas falou uma besteira e a Rose vinha passando.
Aí ela botou a mão assim, cochichou no ouvido da outra, olhando para a Rose, né? E falou o seguinte, aí foi para a Rose e falou assim, não, é porque eu cochichei, mas estou te falando para você não achar que a gente está falando de você, mas é porque eu falei uma besteira e você chegou na hora, e eu me senti mal. É isso que as pessoas têm que ver em você. Não é vir com um videozinho, com celularzinho, com chocarrice, com conversas vãs, com as coisas não. As pessoas têm que ver que não pode contar com você para as coisas erradas. As pessoas têm que ver que você não tem mais cadeias que te amarram, entende? Não tenho mais prisões, cadeados que me seguram de coisas que aconteceu na minha vida. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso. E daqui para frente eu não me movo mais com as inseguranças que eu tinha daqui para trás. Porque daqui para frente agora a minha realidade é outra. A minha realidade não é humana, ela é sobrenatural. Eu sou eterno em Cristo Jesus. Não é mais a minha vida, agora é a vida dele. Não é mais as minhas atitudes, agora é a atitude dele. Não são mais as minhas palavras, mas agora é as palavras dele. O dia que nós entendermos isso, nós seremos verdadeiramente livres. Então não vai ter chuvinha, não vai ter gripinha, não vai ter dorzinha, não vai ter nada. E vou te falar, quase não fica doente, irmão. Quase não vai ficar doente. E você pode ver. Para observar uma coisa. A pessoa que fica doente é porque antes da doença ela ficou triste. E por ficar triste deixou alguma coisa de lado, a sua fé, um pouquinho da tua fé de lado. Porque a tristeza faz isso com a gente. Não é verdade? A gente está assim, a gente fica, mas, poxa, e antes não era assim, e, poxa, voltou atrás. A proteção que existia, o que acontece? Ela é retirada na hora. Ou você confia e entrega a tua vida ao Senhor, e o mais Ele faz, ou está frito. Então, aonde a gente bota a planta do pé, a Bíblia fala que nós somos vitoriosos. Onde você coloca a palma da sua mão é curado, é transformado. Mas não é você, é o poder de Cristo em você. João capítulo 1, versículo 12, fala que nós recebemos o poder. Irmãos, nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. E se em Cristo Jesus nós temos esse poder, nada pode nos impedir. Irmãos, preste atenção, nada pode nos impedir de fazer o que Ele diz que nós temos que fazer. Nos congregar, não deixar de congregar, como é costume de muitos, andar em comunhão e não deixar. Somos nós que bloqueamos através da sua palavra os más pensamentos e a tristeza. É você que tem que fazer isso. Porque se não fosse assim, aceitou Jesus, Jesus matava e pronto. Me aceitou, pronto, está resolvido. Não, Ele está forjando em nós. Por quê? Porque há um fundamento. Há um local ao qual nós estamos sendo edificados. Foi feito uma base estrutural que construção nenhuma, seja ela do tamanho que for, ela cai. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir um tremor, pode vir o que for. Se a nossa vida estiver fundamentada, enraizada, alicerçada em Cristo Jesus, na sua palavra, nada derruba. Nada. O ente querido faleceu, estou de pé, sabendo que vai chegar a minha hora e já preparando para os que estão comigo. O dia que chegar a minha hora, vocês ficam de pé. Porque nós nos veremos numa nova trajetória, numa nova estrada, numa nova caminhada. E esse local é na Rua de Ouro, que é o próprio Cristo.
Faremos parte de uma cidade que está sendo edificada, irmão. Aí ele fala: se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um será manifesta, porque o dia a demonstrará, e pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmãos, preste atenção aqui. O ouro, para se tirar o fir, a sujeira que tira o valor dele, ele precisa passar por aonde? Pelo fogo. Mas o ouro é destruído pelo fogo ou ele é purificado? A prata é destruída ou é purificada? As pedras preciosas é destruída ou é purificada? A sua vida, agora você para pensar na sua vida hoje. Para pensar na sua caminhada, sua trajetória de vida hoje. Se esse fogo vem sobre a nossa vida agora, nós somos consumidos e sofreremos perda, porque a madeira, a feno e palha, ela queima, vira cinza e se destrói. Nós somos purificados e permanecemos firmes, ou nós somos destruídos? Qual é a realidade hoje da tua fé? É isso que você precisa pensar. Você briga com as pessoas por causa da palavra, ou você aceita o que se pregam para não ter problema? Você é uma pessoa que rompe todos os impedimentos que acometem você, para que você não esteja junto, ou você é uma pessoa que, quando acontece um negocinho, a primeira coisa que você pensa é não estar junto? Se esse é o pensamento, o teu edifício está sendo construído com madeira, feno e palha. Quer ver uma coisa? É claro que nós sabemos aqui que muitos irmãos trabalham dia de quarta-feira. Vou dar esse exemplo, irmãos, estou dando esse exemplo para a gente poder entender o raciocínio, amém? Dia de quarta-feira tem gente que chega tarde do trabalho, chega em cima da hora, toma um banho correndo e vem para cá, amém? Mas a esposa que está aguardando o camarada já está com tudo pronto, ou vai se aprontar quando o camarada chega? Você está conseguindo entender o que é ter uma edificação que quando bater o fogo ela é somente purificada? Porque o fogo queima, derrete o ouro, o fogo derrete a prata, o fogo queima, mas ele purifica, mas não destrói. Mas qual é o problema? Sabe por que algumas pessoas que estão no nosso meio, elas se queimam, elas se destroem? Porque a edificação delas é de madeira, feno e palha. Quando o fogo começa a bater, elas não vê a purificação, elas vê destruição, por causa da sua atitude, por causa do comportamento, da forma que age, do que faz, do que se move, da realidade que vive. E isso, irmãos, é horrível. Isso é ruim. Aí então você vai entender que quando Jesus fala, mas Senhor, em teu nome, eu falei, cara, para de falar no meu nome. Porque a tua construção foi em madeira, feno e palha. Foi destruído quando eu mandei meu fogo para provar, quando eu mandei meu espírito para provar. Porque o Espírito do Senhor, ele tem a capacidade de sondar as mentes e os corações. E se a nossa mente e o coração não está nele, você pode até vir para a igreja e falar, não, porque eu amo o Senhor, levantar sua mão, chorar e fazer. Mas se a sua mente e o seu coração não estiver verdadeiramente nele, esse fogo já está consumindo, destruindo. Porque para os que creem, é a pedra angular, não é isso que a Bíblia fala lá em Pedro? Porque para os que crerem nele, ele é a pedra angular, mas para aqueles que esmorecem, que não creem e que têm as suas coisas para resolver, se torna pedra de tropeço. Irmãos, de qualquer jeito o Senhor vai glorificar o nome dele, isso é sem dúvida. Tanto para os que vão ser transformados e salvos, e para os que vão ser destruídos. Porque a palavra dele vai se cumprir para os dois lados.
e não tem história. Então a gente fala aqui, meu irmão, seja sincero com você, cara. Preste atenção, seja sincero. Está perdendo tempo ou não está? Paulo ele vai falar em avalie-se o homem a si mesmo, porque quando nós nos avaliamos, nós não julgamos, não é isso? Então começa a se avaliar, nós temos que nos avaliar. Está perdendo tempo ou não está? A sua construção ela está sendo feita de madeira, feno e palha ou de pedras preciosas? Se Cristo volta hoje, seu coração queima de alegria ou ele se entristece? Isso é um perigo. Porque se ele queima de alegria, a tua esperança está nele. Mas se você fica temoroso, é um perigo, você está no caminho errado. Já está sendo condenado. Já está. Não existe isso. E a Bíblia vai falar que os dons que o Senhor tem nos dado, irmãos, o Senhor nos dá o dom da forma que cabe a Ele, da forma que lhe apraz, amém? O Senhor tem nos dado dons para a edificação do corpo dEle, do corpo de Cristo. E o que nós temos feito com essa oportunidade que nós temos recebido? É uma oportunidade. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. É uma oportunidade, sabia? E o que você tem feito com a oportunidade que você tem recebido do Senhor? O Senhor te deu um fundamento, cara. O Senhor nos deu um fundamento, aonde nenhuma construção será abalada. Mas para que essa construção não seja abalada, também, em cima desse fundamento, eu preciso construir ela com pedras preciosas, com ouro, com prata. Mas eu ainda vivo uma vida de qualquer jeito. Está entendendo? Até quando que nós vamos entender que nós temos que ser um bálsamo para a vida de outras pessoas e não um fardo pesado dentro da nossa casa? O homem, a mulher é salva quando o homem executa o seu papel em Cristo. A maior decepção que eu consigo enxergar é quando o Senhor, Ele... Cara, eu chego a tremer de medo disso. É eu estar diante do Senhor e falar o seguinte: olha, eu tive que salvar a tua mulher porque você não cumpriu o seu papel. A maior tristeza que eu possa ver, que é para mim a morte eterna, é ele chegar para a mulher e falar o seguinte: olha, eu dei a direção para o teu marido para te salvar, mas você não foi submissa, eu salvei ele. Porque se o Senhor olha para os dois e enxerga um, Ele está querendo salvar um. E agora eu fui obrigado a salvar a metade, né? Assim falando, porque a outra metade não se submeteu. Eu salvei a metade porque a outra metade não me honrou com as suas atitudes. Irmãos, eu não estou falando isso porque você tem que vir para a igreja. Se vir para a igreja salvasse alguém, o mundo estaria salvo. Porque tem o mundo todo. Se você botar a estatística, 90% do mundo já foi para a igreja. Igreja católica, igreja protestante, igreja... Tem vários tipos de igreja aí, irmão. E uns 10% não pisou em igreja nenhuma. Se ir para a igreja, vir para o local, salvasse alguém, olha que maravilha seria. Mas o que salva é a nossa atitude diante do Senhor. Irmãos, abre a sua Bíblia em Provérbios. Você precisa entender isso aqui, ó. Você não tem que ter pena se você vai falar alguma coisa e vai magoar ou machucar alguém, não.
Se for para salvar, meu irmão, arranca o braço dessa pessoa fora. Se for para salvar, eu vi um filme que o camarada escalava a montanha e ele caiu no meio de umas rochas, a rocha caiu junto com ele e ele ficou ali, não sei quantos dias, 15 dias, eu acho, com a mão presa na rocha e ninguém achava ele. Ele cortou o pulso, arrancou a mão para ser salvo. Se for preciso você arrancar a mão de alguém, arranca para salvar ela, cara. Se for preciso que a tua boca saia uma espada afiada e corta essa pessoa para ela ser salva. Não fica calado com medo de, mas depois ela vai ficar chateada. Faz o seu papel. Se ela ficar chateada, deixa ela morrer sozinha. Mas não permita que essa pessoa morra pela sua negligência, porque nós seremos cobrados disso. Provérbios capítulo 27, abre aí. Versículo 5. Amém? Olha só o que a palavra diz. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. É melhor falar a verdade, doa quem doer, do que eu ficar acobertando, passando a mão na cabeça. Não, você vai conseguir. Tem que falar, meu irmão, você não vai conseguir assim. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, do que os beijos dos enganosos, dos que te odeiam. Você está entendendo? Se eu sou uma pessoa que eu sou um fardo na vida da outra, e a outra identifica que está carregando um fardo, corta esse fardo fora, irmão. Abre a sua boca como profeta de Deus e mete a lança nessa pessoa. Até quando que nós vamos viver e andar segundo o que nós queremos ou achamos? Mas é melhor eu falar a verdade porque eu amo do que eu beijar com a mentira, do que eu matar beijando falsamente. É melhor você se expor. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, o que a Bíblia fala? Ganhará. Sabe o que é perder a vida? É você perder um amigo se for preciso, mas falar a verdade para ele. Colocar ele no lugar dele. Você está errado, você está sendo condenado. Você não tem salvação, rapaz. Do que você ficar, não, a vida dele, deixa ele. Deixa lá, não quero me meter nisso não. Se nós somos corpo e a pessoa que faz parte, irmãos, nós temos a obrigação de todos nós juntos pegar o que se diz membro daqui dessa casa e cobrar eles o que tem que ser cobrado. Porque o teu crescimento como corpo depende do crescimento dele. Mas se a pessoa não quer ser, corta, passa a adaga. A palavra é como uma espada afiada de dois, ela é tão afiada que ela separa juntas e ossos, espírito e alma, juntas e medulas, não é isso? Espírito e alma. E todos nós temos essa adaga na mão, porque nós temos o quê? A palavra. Não é uma espada, algumas versões já falar de espada, mas essa espada não é uma espada de guerra, é uma espada de limpar. Com a adaga, sabe o que o sacerdote fazia? Sabe o que o sacerdote fazia com a adaga? Ele pegava a adaga e tirava toda a pele do animal que era para ser sacrificado como holocausto, como consagração ao Senhor, oferta com cheiro agradável ao Senhor. Então o que ele fazia? Ele tirava toda a pele, tirando a exterioridade e mostrando o interior frágil que o animal tinha. Rasgava o animal, tirava todas as vísceras do animal,
lavava com a água as vísceras e o animal todo, sem a exterioridade, e depois ofertava e queimava, e o Senhor recebia aquele sacrifício como um cheiro suave. E você, como sacerdote, você está usando a sua adaga? Meu irmão, se você ainda é ovelha, eu tenho pena de você. Mas como sacerdote, você está usando a sua adaga? Ah, não, mas é porque eu não quero me indispor, não quero brigar, não quero... Meu irmão, seja o Finéias. Finéias não estava preocupado em se indispor, ele estava preocupado que a praga no meio do arraial acabasse. E ele pegou uma lança e cravou na barriga do homem e da mulher que estava pecando. Estou falando para você pegar uma faca, uma lança de verdade e enfiar em ninguém, não. Eu estou falando o seguinte: usa a palavra, cobre a pessoa na palavra. E quando a pessoa começar a justificar, mas não quero ouvir justificação, não. Eu estou falando para você, vamos junto. Vamos vencer esse negócio junto. Larga essa droga dessa justificação para lá. Aí nós seremos um corpo sarado para sarar, você entende? Curados para curar. Edificados para edificar. Cheio do poder de Deus, aonde quer que vá, da manifestação dele. Aí sim, aonde você pisar a planta do seu pé, é tudo transformado. Eu estou na rua e estou passando. Opa, para com a chocarrice, porque fulano está passando. Por causa da palavra. Por causa de quem nós somos. Mas se eu estou cansado demais para poder praticar e viver, eu sempre vou andar cansado e nunca vou ter o vigor que a palavra diz que eu tenho que ter. Eu nunca vou manifestar a vida de Cristo. Irmãos, me fala na Bíblia onde que Cristo, na sua humanidade, pegou um resfriado. Calma. Me fala onde que Cristo, na sua caminhada, mesmo desanimado, ele parou. Só tem uma passagem na Bíblia que nós vemos que o Senhor, ele se angustiou. Quando estava no Getsemane, conversando com o Pai, parta de mim esse cálice. Mas, se possível, mas olha, eu não paro. Faz a tua vontade. Acorda esses dois aí. Dá uma cutucada nos dois. Senta direito. Sacode aí, cara. Entende? Irmãos, vamos crescer junto. Vamos crescer, vamos, viver uma nova realidade. Vocês que estão novos aí, entra nessa realidade hoje. Os mais velhos aí, ainda há tempo, vamos viver na mesma realidade. Sabe? A força, olha só como é que a palavra ela é tremenda. A força ela está com quem? Com os jovens. E a sabedoria? Agora você imagina os anciões e os jovens trabalhando junto. A potência. Mas tem um camarada que é jovem que é igual ancião. Mas não é na sabedoria não, é no vigor. E tem ancião que é igual jovem, na força. Está tocado os papéis. Quando nós mais velhos falamos para vocês aí o que vocês têm que fazer, é porque nós já erramos da mesma forma que vocês erram. Já fizemos as mesmas tolices que vocês fazem. Igualzinho. Sem colocar e nem tirar. Eu falo para o Ender, falei, cara, não tenta. Eu tentei enganar minha mãe muitas vezes e eu me dei mal em todas elas, não ganhei uma. Aí ele fica rindo. Já tentei. Aí às vezes vem com aquela historinha, eu falei, está fazendo isso? Como é que você sabe? Eu já fiz também, cara, me dei mal em todas.
não consegui ganhar uma. Então, irmãos, que a gente possa crescer nessa verdade. Que a gente possa ser liberto na verdade da palavra. Amém? Vamos colocar de pé aí para a gente poder orar e encerrar nosso culto. Deus abençoe a cada um. Nós vamos orar para encerrar o culto, mas antes eu tenho que dar um anúncio. Tá bom? Obrigado aí, pessoal da live. Deus abençoe você.